Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e toda a sua família. Como fazemos todas as quartas, neste horário, nós estamos fazendo uso dos microfones da TV Jaguari para interagir com você, levando até você uma porção da palavra do nosso Deus, uma mensagem bíblica, pois é muito interessante nós recebermos porções bíblicas, é muito interessante nós fazermos a leitura da Bíblia, é muito interessante nós ouvirmos a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, na sua expressão, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas novas. O que é boas novas? São boas notícias, são novidades que às vezes até então você não tem ouvido, e o Evangelho nos traz sempre coisas boas, sempre boas notícias. Já faz alguns anos que eu sou um leitor da Bíblia, faz alguns anos que eu prego o Evangelho, eu ministro a palavra, e sempre eu estou descobrindo novidades, coisas novas. A Bíblia, ela é inesgotável. A Bíblia não é como uma literatura comum. A Bíblia não é como um jornal, como um livro de um bom escritor, que depois da primeira lida não tem mais muito o que descobrir ali. Às vezes, em uma leitura de um jornal, na leitura de um livro, às vezes é necessário uma segunda leitura, uma segunda lida, para você descobrir alguma coisa que você pretende fazê-lo. Às vezes a gente costuma até ir às bancas de jornais pedindo números atrasados para descobrirmos alguma coisa, satisfazermos uma necessidade de uma informação, de uma notícia. Mas não tem muito mais o que tirar depois da primeira lida, depois do primeiro contato. Mas a Bíblia, ela é diferente. Por que que ela é diferente? Porque ela é viva, está sempre trazendo coisas novas. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante ou mais cortante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Então é viva. Como é que se entende viva, a palavra sendo viva? Uma comparação muito interessante é você comparar uma fonte de água com uma represa. Uma fonte de água como uma represa. A represa, você acumula a água e aquela água fica ali por vários dias até você... É como se fosse uma piscina. Você enche a sua piscina, usa aquela água há muito tempo, usando todos os mecanismos de tratamento daquela água,
Mas chega um determinado momento que você tem que limpar a sua piscina, você tem que secá-la para você fazer a manutenção do recipiente. Já a fonte, ela não precisa de processo mecânico para isso, porque naturalmente ela está jorrando, está sempre produzindo água nova e, vamos dizer, águas vivas. É isto. Palavra viva é isso, é que ela sempre está produzindo coisas na nossa vida. Você lê um trecho bíblico, um versículo bíblico, por exemplo, e aí você extrai daquele versículo uma mensagem. Eu vou e leio o mesmo versículo e extraio daquele versículo uma outra mensagem. Um terceiro leitor vem, lê o mesmo versículo e ele descobre outra mensagem. Isso não é fantástico? Isso só acontece com a Bíblia Sagrada. Por isso que nós estamos sempre anunciando, proclamando, pregando, não é? E até porque essa questão de pregar é uma ordem divina. Essa questão de pregar não é uma invenção de pastores, não é uma invenção de padres ou papas, não é uma invenção de qualquer líder religioso, mas é uma ordem de Cristo quando ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em outro lugar, ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, isto é uma ordem divina. Diletos, temos os nossos cultos ali no nosso templo sede, a rua 25 de dezembro, número 627, e nós temos ali às terças, quintas e aos domingos, reuniões abençoadas. Hoje, eu estava na secretaria da nossa igreja e as nossas irmãs estavam realizando um culto denominado A Tarde da Bênção, onde o acesso maior é das mulheres, elas estão mais presentes, participação feminina. Estava uma reunião, apesar de eu estar ouvindo de lá da secretaria os louvores, aquilo estava assim, tocando no íntimo, quando as irmãs louvavam a Deus. Então, é bom e interessante que nós venhamos a participar de cultos, de reuniões. Eu gostaria de convidar o meu dileto internauta para que estivesse conosco em uma das nossas reuniões, sem nenhum compromisso, sem nenhum constrangimento, simplesmente para você ouvir a mensagem da palavra de Deus. No próximo mês, o mês de julho, vai acontecer ali no nosso templo, do dia 12 ao dia 15 de julho. Serão alguns dias de muita alegria. Nós estaremos realizando ali nosso 11º encontro de missões. Então, nós teremos vários pregadores, cantores, os nossos missionários estarão presentes, tanto de Cabo Verde quanto do Paraguai. Então, vai ser assim uma festa muito bonita. Comece a se programar para você participar. Muito bem. Lembrando a você que o nosso programa ele é ao vivo e se você desejar participar da nossa programação, é só acessar o www.tvjaguari.com.br e você tem acesso aqui à nossa programação. Muito bem, quero ler um texto bíblico que está registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 6.
é um texto bíblico bastante conhecido dos leitores. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Esta experiência que o profeta Isaías teve foi uma experiência muito linda, mas eu quero me ater nas circunstâncias em que Isaías teve esta experiência. Quais foram as circunstâncias que ele teve esta visão? Muitas vezes nós esperamos que Deus fale conosco, que Deus haja em nós, que Deus opere na nossa vida. Às vezes, nós sempre pensamos que Ele fará isto em uma circunstância agradável, em uma circunstância satisfatória, em uma circunstância em que todos gostariam de estar vivendo-a. Mas nem sempre é assim. Nós estamos, e eu consigo detectar aqui, pode ser que tenha mais, mas eu consigo detectar aqui 3 circunstâncias adversas. Crises. Recentemente eu estava fazendo um seminário e nós fomos para um debate sobre crises. E o palestrante perguntou para o auditório: o que é crise? Me defina crise. E aí cada um tinha uma definição. Mas quando falamos de crises, existem os mais diversos tipos de crise. Existe uma crise profissional, existe a crise de saúde, existe a crise familiar, a crise conjugal, a crise espiritual, a crise financeira, enfim, meu dileto internauta, crises são as mais diversas do nosso caminho. Crises são adversidades, são aquilo que não estava dentro da nossa programação. Passa a ser uma crise. Aquilo que eu programei, aquilo que está tudo bonitinho, não é crise. É a rotina do dia a dia e está programado
Mas quando nos apanha de surpresa, isto é uma crise. E nós vemos aqui Isaías, ele vivendo 3 crises. E a primeira crise que eu quero citar aqui, que o profeta estava vivendo, era a crise política. Era a crise política. Crise política, ela nos preocupa. Nós só ficamos tranquilos quando politicamente o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade está vivendo uma calmaria. Estão singrando águas calmas. Aí nós ficamos felizes, contentes e satisfeitos, despreocupados. Até elogiamos o nosso líder político, mas quando tem uma crise política, dá uma série de transtornos, inclusive com revoltas, com atentados, com mortes. É o que a gente vê no nosso universo, no nosso mundo. Isaías estava vivendo uma crise política. Por que que ele estava vivendo uma crise política? Porque começa o texto dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias. Crise política, porque o rei morreu. E eu quero dizer a vocês que o rei Uzias, ele reinou mais de 50 anos. Então, era um governo estável. Quando um mandatário fica 50 anos sobre uma nação, governando, isso traz uma tranquilidade, isso traz uma paz, uma estabilidade fantástica. Agora, um rei que está reinando por 50 anos e, de repente, ele é tirado, ele morre. Imagine vocês o que é que acontece, como fica a nação. Vai ser um baque, um choque grande. E foi justamente o que aconteceu no reino de Judá. Isaías, no ano que morreu o rei, ele teve esta visão. Portanto, quando você estiver vivendo uma crise, uma dificuldade, nem tudo está perdido. Deus pode se manifestar a você em meio a uma grande crise. Quando você está todo desesperado, vem Deus lhe dizendo, não temas, eu sou contigo. Então, esta foi a primeira crise que ele estava vivendo. A visão foi no ano em que morreu o rei Uzias. Primeiro, a crise política. A segunda crise era uma crise familiar, porque o rei Uzias, ele tinha um grau de parentesco com Isaías. É uma crise familiar. Na família vai tudo bem quando está todo mundo com saúde, todo mundo está com vida abundante, todo mundo feliz, todo mundo sorridente. Quando a morte chega e assinala uma residência com o seu golpe fatal, a família toda sofre. Às vezes acontece depressões, acontece desestabilidade familiar, acontece às vezes até uma morte numa sequência. De repente, a morte, quando leva um membro da família, as consequências são as mais diversas. É uma crise. E normalmente, quando a morte chega, você está sem dinheiro,
e hoje para fazer um funeral é caro, é muito dinheiro, e normalmente parece-me que ela só ataca, você não está esperando, você é apanhado de surpresa, toda a sua programação tem que ser alterada. Olha que extensão de crise. Crise familiar, e o Isaías estava vivendo uma crise familiar. Essa crise familiar não é porque ele brigou com a esposa, não é porque os filhos estavam desobedecendo a ele, não. É porque morreu um parente. Crise familiar. A terceira crise que eu detecto aqui, eu acredito que esta é a pior de todas, porque ela é crise espiritual. A crise espiritual, ela é pior do que a crise política, do que a crise familiar, porque é espiritual. E as coisas do espírito não diz respeito só a esta vida. As coisas do espírito, ela diz respeito a esta vida e também à eternidade. Qual era a crise espiritual que o Isaías vivia? Ele era um homem de lábios impuros. Ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Então, não obstante ele ter lábios impuros, ele estava cercado por pessoas de lábios impuros também. Porque se ele estivesse cercado de bonzinhos, esses bonzinhos podiam influenciá-lo e colocá-lo no caminho correto. Mas ele era de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Tanto é que ele falou, ai de mim, eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E quando ele fez esse clamor, a Bíblia diz que um dos serafins que voavam sobre o trono, foi essa visão que ele teve, Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins em volta dele, e louvando a Deus. Quando ele viu isso, ele entrou em desespero e disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele fez esse clamor, a Bíblia diz que um dos serafins voou ao seu encontro, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com aquela brasa tocou os lábios do profeta e disse, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Pronto, estava resolvido o problema. Qualquer que for a sua crise, dileto internauta, saiba de uma coisa, a solução está no altar de Deus. Olha aqui, a brasa fora tirada do altar para fazer a purificação do profeta. Mas para que isso acontecesse, houve uma reação diante daquilo que ele estava vendo. Qual é a tua reação diante da mensagem da palavra? Porque a Isaías, Deus se revelou através daquela visão. A Moisés, Deus se revelou através de um arbusto que começou a queimar sem ninguém pôr fogo. E aquele arbusto queimava, as labaredas subiam e o arbusto não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés, foi uma forma de Deus se revelar. Existem inúmeras outras, e uma delas é através da sua palavra. E você está diante da palavra neste instante. Agora depende da tua reação. Depende de você, de mim, de cada um de nós que estivermos diante da palavra do nosso Deus. Portanto,
A solução, ela houve para Isaías, mas houve um clamor, houve um reconhecimento do seu estado. E é isso que precisa acontecer com você, comigo e com todos nós. Que Deus te abençoe, meu dileto internauta, você e a sua família. Eu quero encerrar esta programação orando por você e pelo seu lar. Nosso Deus e Pai, eu quero te pedir uma bênção toda especial, Senhor, para todos os internautas, os que estiverem conectados com esta emissora, vendo este programa ao vivo, e por aqueles que verão através do vídeo, supra a necessidade de cada um. Também quero te pedir pela família do nosso internauta, pela sua vida profissional, financeira, sua vida familiar, sua saúde, enfim, tudo que ele precisar. Esta emissora que tem aberto as portas para a proclamação da tua palavra. Abençoe a sua diretoria, o seu quadro de funcionários e os demais programadores desta casa. Deus divino, é em nome de Jesus que eu te suplico e te rogo a tua bênção. Amém. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, até quarta, se Deus assim nos permitir.